Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao debate. Até o fim do ano de 2017, o Brasil deve estabelecer os conhecimentos e habilidades essenciais que farão parte dos currículos de todas as escolas, da educação infantil ao ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina o que todos os alunos da educação básica devem aprender. A proposta é diminuir as desigualdades de aprendizado e dar a todos os alunos a mesma oportunidade de aprender. A implementação envolve várias frentes de ação que serão planejadas pelos municípios e pelos estados. A adequação dos currículos, das redes e dos projetos políticos pedagógicos é um dos momentos mais importantes da implementação da base, pois deve envolver a ação conjunta de gestores, educadores e também, por que não, dos familiares. A gestão democrática, no entanto, ainda não é uma realidade muito comum nas secretarias de educação, mas tem potencial para promover um maior engajamento aí de professores e alunos. Esse é o nosso terceiro debate especial sobre a Base Nacional Comum Curricular e hoje vamos falar sobre a construção dos currículos estaduais e municipais. Para essa conversa, contamos aqui no estúdio com a presença de Carlos Eduardo Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná. E também conosco, aqui no estúdio, está a Malvina Tutman. Ela é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, além de membro do Conselho Nacional de Educação. Obrigado aos dois pela presença, um prazer recebê-los aqui. Bom, falei um pouquinho aqui sobre Base Nacional Comum Curricular, sobre a importância dos currículos, e a gente sabe que essa discussão sobre um currículo único não é uma novidade, necessariamente. Agora, o que a base trouxe de novidade para essa discussão, professora Malvina? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui no programa com vocês, especialmente com o Carlos também, e queria colocar uma distinção inicial entre base e currículo. Né? A base, ela dá a possibilidade de fundamentar, de iluminar ações que são concretizadas a nível de escola. Então, para que não façamos uma confusão e sim uma distinção entre o que significa base e o que significa currículo. Currículo tem alma, tem vida, porque tem história de profissionais de educação, dos estudantes, dos familiares, enfim, e ele se dá no âmbito da escola. Né? Então, a questão da base, ela não é uma novidade, ela é prevista, né? Assim como as diretrizes nacionais são previstas na Constituição, né, de 88, na Lei de Diretrizes e Bases também, e nós temos as diretrizes nacionais elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação e, antes disso, nós tínhamos os parâmetros curriculares que, de alguma forma, pode se assemelhar, guardadas, logicamente, diferenças importantes, mas pode se assemelhar à questão da Base Nacional Comum Curricular. Então, não é, como você mesmo disse, uma novidade para os profissionais da educação, mesmo para os estudantes, não é, Carlos? Acredito que não seja uma novidade, apesar das muitas polêmicas e posições a favor e contrárias a uma base nacional comum. Professora, como a professora Malvina já colocou, base não é currículo, essa discussão, na verdade, já vem sendo trazida há um tempo, tentando esclarecer também para os agentes envolvidos, muitos educadores também têm essa dúvida, eu tenho feito parte aí dessa discussão. Agora, é importante mencionar que as redes têm que estar preparadas ou também se prepararem daqui para frente para implementarem a construção dos currículos a partir da aprovação da base. De que forma você avalia que estados e municípios têm se preparado nesse sentido? Eu acho que o Brasil fez, professora Malvina, num intervalo de tempo curto que nenhum outro país conseguiu fazer. Conseguimos universalizar dos 7 aos 14, depois ampliamos dos 6 aos 14, tivemos a coragem ainda de garantir educação dos 4 aos 17 como obrigatória. Nesse meio tempo conseguimos realizar conferências, conseguimos avançar
com o Plano Nacional de Educação, um marco no processo de valorização com a Lei do Piso do Magistério, e agora vem um passo importante, que é a organização pedagógica das redes. Em muitos municípios e muitas redes estaduais, nós ainda podemos constatar que, às vezes, a matriz de referência lá do SAEB acabou se transformando no currículo e empobreceu significativamente o trabalho dentro da sala de aula. Penso eu que devemos utilizar o mesmo processo da construção das conferências nacionais de educação, com as etapas municipais e estaduais, mas esse processo amplo, horizontal, democrático, agora no momento da elaboração dos currículos. E vai ser uma tarefa muito importante dos gestores, mobilizar, procurar as grandes lideranças político-pedagógicas no ambiente de cada rede para que possam se engajar, para que possam participar efetivamente desse processo. Não será um resultado bom se nós não tivermos uma participação ampla em um processo democrático. A elaboração dos currículos ou a atualização dos currículos em cada rede municipal e estadual vai depender de muita mobilização, de muito engajamento e de gestores que estejam dispostos a promover esse processo. Professora Malvina, o professor traz a importância de trabalhar com as diferentes lideranças. Qual a importância de uma construção de um currículo como esse ser distribuída, essa responsabilidade compartilhada? Veja, independente de estarmos discutindo e, no atual momento, termos a Base Nacional como um curricular em processo de elaboração, porque ela está em processo de elaboração, na medida, só rapidamente para esclarecer, na medida em que o documento foi elaborado pelo Ministério da Educação e, como está previsto no Plano Nacional de Educação, foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que agora começa, então, uma série, já começou no dia 7 passado, uma série de audiências, são 5. Estamos em meio às audiências públicas. Foi a primeira na região norte, a próxima região nordeste. Nordeste, exatamente. Então, o que eu considero que as questões que o professor Carlos coloca importantes, sem dúvida alguma, mas independente de serem as bases, de serem as diretrizes, enfim. O que é importante é esse processo coletivo, esse processo participativo de construção. E aí um papel importante, não é, professor Carlos, das instituições formadoras estarem presentes nesse processo, não como aquelas que têm o conhecimento maior, não, que têm um conhecimento diferenciado também o conhecimento das redes, assim como a escola produz muito conhecimento. Então, nesse momento, eu considero que é um momento de reunir, não só nesse momento, mas sempre é um momento de se reunir esses esforços e essas competências, não é, horizontalmente, para que a escola possa fazer aquilo que ela tem como objeto maior, né? Dar a possibilidade de desenvolver a criatividade, a inovação, o respeito ao diferente, ao múltiplo, né? A diversidade. Enfim, eu percebo que é reunindo esforços que nós vamos das instituições formadoras, das redes e das escolas, porque nós temos também nas escolas muita competência estabelecida. Agora, professor, de que forma as escolas estão preparadas para essa gestão compartilhada? Muitas vezes nós vemos no Brasil um processo de culpabilização do estudante e do professor. E penso eu que no espaço, existe aí nesse espaço algo que vem antes. Antes da escola, antes do ambiente da sala de aula, tem um processo que é o processo da gestão. E cabe às secretarias de educação municipais e estaduais, neste momento, favorecer esse diálogo. Certamente, se as secretarias não tiverem uma visão mais ampla, uma visão de um patamar um pouco mais elevado, com a capacidade de estimular o debate, de estimular o engajamento, a participação, o processo vai ser muito ruim. Certamente vai ser muito ruim. Então, as escolas talvez ainda não possam estar, no conjunto de todas elas, em todo o território nacional, preparados e com conhecimento aprofundado do que é base, do que é currículo, de como, a partir da base, devemos construir o currículo de cada rede e o que esse currículo tem que
traduzir efetivamente, e para isso vai precisar de muita mobilização. Daí, mais uma vez, reitero, a importância de quem está à frente e das equipes gestoras das redes promoverem esse debate. É muito importante. Bom, o Brasil não é o único país que resolveu criar uma base curricular comum que norteie os aprendizados essenciais em todo o país. A gente sabe que nações como Austrália, Chile e Singapura já passaram por esse mesmo processo. E, em alguns casos, os estados e municípios não adaptaram tão drasticamente os seus parâmetros curriculares para atender às exigências do currículo mínimo. Na Austrália, por exemplo, dos 8 estados-territórios, 5 usaram diretamente o documento nacional e 3 adequaram os seus currículos. A maioria deu 1 ano para as escolas se familiarizarem com os conteúdos. Já mais perto, aqui no nosso vizinho Chile, cada escola e município poderiam definir os seus parâmetros do que deveria ser ensinado, mas no geral, por falta de recursos técnicos, a maioria seguiu sim guias do Ministério da Educação para colocar o currículo nacional em prática. Então, quem fala mais com a gente sobre a implementação do currículo mínimo no Brasil, em outros países e mais sobre a base é o jornalista Antônio Góes, consultor de educação do Canal Futura e presidente da Associação de Jornalistas de Educação, AGEDUCA. Antônio Góes, bem-vindo mais uma vez ao debate. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço o convite mais uma vez. Bom, para a gente começar o nosso papo, a gente já tem uma série, estamos aqui no nosso terceiro dos 4 debates especiais que estamos promovendo sobre a Base Nacional Comum Curricular aqui no Futura. Queria uma avaliação sua como jornalista, né? Recentemente tivemos aí o Congresso de Jornalismo de Educação. Como é que você tem acompanhado essas discussões, a cobertura da imprensa brasileira sobre as discussões da base? É um tema difícil, né? Assim, a gente tem e a Associação de Jornalistas de Educação nasceu com essa missão de tentar qualificar mais o debate sobre o jornalismo, sobre a educação nas redações e em mídias. Então, assim, eu não faria uma análise positiva, porque eu acho que falta mais gente, jornalistas capacitados para entender esse debate, qualificar. Muitas vezes, inclusive eu tenho 21 anos de jornalismo de educação, e quando esse tema começou a ser debatido com mais ênfase no Brasil, a questão específica da BNCC, né, não dos parâmetros curriculares nacionais, mas quando esse tema começou a ser debatido, muitas vezes eu falava, bem, isso aqui... eu faço uma analogia, é como discutir neurocirurgia. Um jornalista de saúde, ele pode falar de temas gerais da educação, mas ele dificilmente vai entrar no detalhe do que por exemplo, um caso de saúde, uma técnica de neurocirurgia. Então, às vezes eu brinco que a construção de currículo é algo muito especializado, né? A gente ouviu aí a professora Malvina, o professor Carlos, né? Assim, tem um conhecimento técnico envolvido, ou a gente espera que tenha. Então, assim, a gente foi se preparando, como é próprio do jornalista, foi se preparando com base na própria prática para cobrir, para fazer essa cobertura. Eu acho que teve também um pouco, a imprensa, como sempre, também vai um pouco atrás dos fatos. Então, assim, o primeiro documento, a repercussão foi muito ruim porque ficou muito centrada numa questão específica de história, de estarem tirando ali, dando uma centralidade que alguns viam como excessiva, histórias, questões africanas e reduzindo a história europeia. Então, assim, a gente foi construindo ali, acho que um pouco como reflexo do Brasil também, né? Assim, a gente percebe que o quanto que a gente ainda carece, e aí o jornalista acho que é reflexo disso, de também mais qualidade crítica para poder entender um processo tão complexo, tão amplo, quanto é uma implementação de uma base nacional curricular comum. Sem dúvida, né? E é papel fundamental da imprensa e também tentar traduzir um pouco, né, esses termos tão técnicos ou essas discussões mais comuns entre os especialistas para a população em geral, né, e pais, educadores também conseguirem aí entender um pouco mais e acompanhar e saber da importância, a relevância dessa discussão. A professora Malvina concorda que a imprensa tem esse papel importante nesse momento? Sem dúvida alguma. A imprensa é fundamental e eu quero mandar o meu abraço ao Anselmo Góes pelo trabalho importante que faz, e eu acho que é isso mesmo, né? É a preparação, é o estudo, é o debate, é o entrosamento com profissionais que têm
certamente um conhecimento especializado e que podem também, junto com a imprensa, né, junto com a mídia, podem, em conjunto, poder decifrar, né, tantas questões tão complexas e a própria linguagem, a própria forma de comunicação que talvez a própria mídia, talvez não, tenho certeza, a mídia junto com os profissionais da educação podem chegar a um acordo para que a sociedade apreenda de forma mais fácil, mais transparente também. Muito bem, jornalista Antônio Góes, que acompanha com a gente, também filho de Anselmo Góes, outro jornalista importante aqui para a mídia nacional. Agora, Carlos, como disse o Góes, a gente tem trazido fatos pela imprensa, a gente está em meio às audiências públicas, né? A ideia também é um pouco chamar a atenção das populações aí para que participem, levem suas reivindicações para, eventualmente, aí serem incluídas na base também. Como é que você vê essa cobertura, essa repercussão dos fatos discutidos sobre a base? Eu acho que é fundamental nesse momento o trabalho da imprensa para mobilizar, professora Malvina, dois públicos essenciais, a comunidade escolar, mas a comunidade local, o entorno da escola. A comunidade escolar com a participação dos pais, responsáveis, dos estudantes, de todos os profissionais que estão dentro da escola, mas é importante também mobilizar a comunidade local, o entorno da escola. Acredito eu que esta mobilização neste momento de audiências, no momento que nós tivemos já as fases anteriores, as etapas anteriores e posteriormente no momento de discutir e implementar, elaborar e implementar currículos, é essencial porque depois do currículo pronto, cada escola vai ter que revisitar o seu projeto político-pedagógico. E o projeto político-pedagógico é o grande instrumento, é o grande pulmão de cada uma das unidades escolares de educação básica desse país. Se nós tivermos esse processo de mobilização, a imprensa pode ajudar muito também para buscar engajamento das famílias, da comunidade do entorno da escola. Lá na frente, no momento após a implementação dos currículos, nós vamos ter uma participação maior da sociedade em querer entender o que é o papel da escola, o que é o direito de aprender de cada estudante, como isso se efetivamente pode se traduzir na prática e como a comunidade pode ajudar. E muitas vezes, quando a gente busca o apoio, a mobilização da comunidade, a gente quer apenas aquela possibilidade da comunidade participar para fiscalizar. Não pode ser só isso. É participar para construir com e não construir para, construir com. E aí a imprensa ajuda muito nesse sentido. Legal. Você me permite Por favor, uma observação? E que não é uma questão de polêmica entre nós, até porque temos um pensamento muito convergente, mas eu gostaria de falar sobre a questão, outra vez, do currículo, e quando falamos do currículo das redes, isso está escrito nas bases também, mas quando falamos do currículo elaborado pelas redes, não é? Na verdade, o currículo é elaborado pela escola, na dimensão que o professor Carlos coloca, a partir e considerando o seu projeto político-pedagógico, que é o fôlego, o coração, a alma, enfim, como o professor há pouco falou. Às redes cabe a organização da discussão, cabe também a linhas comuns, eixos que podem ser discutidos e devem ser discutidos em relação à organização daquela rede, para dar sustentação também ao trabalho que vai ser realizado na escola. Mas o currículo se dá na escola. Deixa eu voltar a chamar o Antônio Góes, nosso colega jornalista que acompanha o nosso debate virtualmente. Góes, eu falava há pouco sobre as diferenças aí da implementação de bases em outros países. Que lições a gente pode aprender aí do que já aconteceu em outras nações para discutir currículo aqui no Brasil? Antes, só para finalizar, entrar também, continuar aí o diálogo com o debate de mídia, né? Realmente, uma das coisas que eu acho que é mais importante aí no papel da imprensa é trazer, como o professor Carlos e a professora Malvina colocaram, trazer essa discussão para os lares, né? Assim, quando eu brinquei aqui falando que às vezes currículo parece ser uma discussão de neurocirurgia, mas a base, como a professora Malvina lembrou, assim, ela não é um currículo. Então, assim, a base é um documento que diz respeito ao que nós queremos ser como país, né? Então, assim, essa não é uma discussão de pedagogos.
A forma como se vai construir o currículo, aí sim é algo de expertise das escolas, das redes, isso é um passo mais sofisticado, né? Mas as discussões no âmbito da base são discussões como, por exemplo, que a gente está tendo agora, se vai ter ou não explicitamente a questão de identidade de gênero, de igualdade de gênero. Então, essas são questões do que a gente quer ser como sociedade, então por isso é papel da imprensa também trazer essa discussão para todos os brasileiros e não apenas para os especialistas. Sobre o que a gente olha em outros países, assim, você fez um bom resumo aí de Chile, né, Singapura, Austrália, cada país tem sua especificidade. Essa é a dificuldade de analisar o caso brasileiro. Então, por exemplo, um outro exemplo que acho que você não citou, mas que a gente cita muito, né, que é os Estados Unidos, que passou por um processo recente de construção do que eles chamam de Common Core, né, ou digamos, seria um currículo comum deles, e esse processo ficou claro lá o quanto que, apesar do caminhão de dinheiro investido pelo governo americano, por fundações empresariais, a Fundação Bill Gates colocou muito dinheiro lá, há uma dificuldade enorme, e isso recentemente, eu já citei aqui uma reportagem do repórter Fábio Takahashi na Folha de São Paulo, que ficou 1 ano na Universidade de Colômbia, comparando a implementação do currículo americano e olhando para o brasileiro, e ele concluiu do quanto que é difícil, assim, 7 anos depois de implementado o currículo americano, que também é um país federativo, até com mais autonomia dos seus estados em relação ao poder central, no caso dos Estados Unidos, do que em relação ao Brasil, mas a reportagem do Fábio Takahashi na Folha mostrava muito bem isso, assim, o quanto que 7 anos depois você ainda não tem certeza de que aquilo ali está trazendo os resultados, tem estados que avançaram mais na implementação, outros menos. E no nosso caso, eu acho que foi muito interessante a citação ao caso do Chile, porque me parece que vai ser uma realidade mais próxima à nossa e talvez a gente encontre algo parecido, né? Ou seja, talvez a Base Nacional Curricular Comum, quando transpostas para os currículos municipais e estaduais, pode ser que a gente tenha problemas de financiamento, e aí é uma questão séria que a gente tem que debater da capacidade nossa de investir para adaptar a formação de professores, redes, escolas para esse documento, mas isso tudo tem que ser, assim, na prática isso pode ser também, por falta, às vezes, até de investimento, pode ser que as escolas acabem adotando, por falta até de capacidade técnica de investimento, as novas diretrizes, até porque, como lembrou o professor Carlos no início, o que se espera é que essa base ela influencie nas avaliações de larga escala, que muitas vezes elas são indutoras do que se ensina nas escolas. Então, assim, se esse processo for todo montado de cima para baixo, sem as redes, sem as escolas e sem as redes terem capacidade de equilibrar, né, que é isso que se espera, a base precisa ser complementada nas cidades, porque as pessoas, as comunidades locais, elas precisam se sentir representadas no currículo que vai estar na escola delas. Então, essa discussão não necessariamente vai para a base nacional, mas cada comunidade, em cada região do país precisa se sentir representada naquele currículo. Do contrário, a gente vai ter dificuldade de implementar ela ou vai ser um processo de cima para baixo que pode trazer alguns resultados, mas não os que a gente espera. O Antônio traz um ponto aí que é a pergunta e a expectativa de muita gente, que é em relação ao tempo. Professor Carlos, existe alguma expectativa em relação à implementação da base após aprovada a última versão do texto aqui no Brasil? A grande expectativa é que a gente possa, desde já, discutir com maturidade isso dentro de cada rede e levar essa discussão para dentro das escolas. Seria importante aproveitarmos este momento agora, ainda o ano 2017. E acredito eu que o Conselho poderá, ao final deste ano, ter se debruçado, analisado e efetivamente votado um documento final. E esperamos também que o Ministério da Educação possa agilizar no momento de homologar a decisão do Conselho. Mas o ano de 2018 é um ano importante, ele não pode ser um ano morto. Independente do processo eleitoral, de tudo que acontece, é um ano de efetivar o debate, efetivar a discussão sobre a diferença de base, a diferença de currículo, porque senão o que pode acontecer é que muita gente pega aquele documento do Conselho Nacional, coloca o logotipo da cidade, do estado e transforma aquilo no currículo. E, em hipótese alguma, como a professora Malvina colocou, será um currículo. A base não será um currículo. Então, o ano 2018 é o ano essencial para o debate.
Se o debate for bem feito, no meu entendimento, professora, nós temos a oportunidade de antecipar um pouco mais o processo de elaboração e implementação dos currículos. Se o ano de 2018 não for um ano de muita discussão, de profundo debate, infelizmente talvez a gente vai demorar aí bem mais que metade de uma década, talvez a gente vai demorar aí 8, perto de 10 anos para conseguir traduzir isso para a prática, com as diferenças que esse país tem de regionalidade, de geografia, de cultura, de realidade local, de estrutura de redes, de capacidade técnica dentro das escolas. Acho que o ano de 2018 é um ponto importante em todo esse processo. A professora está no Conselho Nacional de Educação, então como tem sido essa discussão em relação ao tempo de implementação da base? Eu gostaria de te responder sobre essa questão, mas eu gostaria de fazer 2 destaques. Uma, o meu abraço outra vez ao Anselmo, eu acho que ele conseguiu mesmo sintetizar uma das questões muito importantes. A população tem que estar se percebendo como pertencendo a todo esse processo e se vendo na base. Uma questão que talvez não dê para aprofundar nesse momento é a questão dos povos indígenas. Não é? E essa audiência que tivemos em Manaus, certamente tocou isso e teve repercussões importantes, e essas repercussões, essas contribuições, por exemplo, a que eu citei agora, serão alvos, e essa também, de discussões no interior do Conselho Nacional de Educação. E uma outra questão que acompanha o pensamento que o Carlos está aqui muito bem nos colocando, do ano de 2018, ou teremos isso prolongado por muito mais tempo, o que não é conveniente num processo de implementação de uma proposta como essa, é uma outra coisa que tem que acompanhar, não é? Podemos ter propostas muito importantes e bem feitas tecnicamente, politicamente, enfim, mas se nós não tivermos acompanhando esse processo, um investimento sério, competente e comprometido, um investimento orçamentário, realmente nós não teremos muitos avanços, né? Teremos dificuldades, porque nós temos diferentes escolas. Cada escola é um mundo próprio e tem necessidades próprias. Então, eu gostaria apenas de colocar mais uma questão, talvez não para este debate, mas quem sabe para um futuro debate, que é a questão do custo aluno-qualidade. Está demorando muito a acontecer e ele precisa estar acompanhando todo esse processo. Quanto custa o aluno, quanto custa uma escola digna para todos e todas do nosso país? Muito bem. Bom, pelo adiantado da hora, eu preciso encerrar esse bloco, me despedir do Antônio Góes, nosso colega jornalista, presidente do GEDUCA, que participa aqui dos nossos debates especiais sobre a Base Nacional Comum Curricular. Antônio, muito obrigado pela participação e até o próximo, hein? Até o próximo, eu que agradeço. Tchau, tchau. Muito bem, Malvina e o Carlos continuam no estúdio aqui comigo. A gente faz um breve intervalo e já volta com mais debate aqui no Futura. O debate está de volta para falar de educação. Há um consenso entre especialistas em educação de que a Base Nacional Comum Curricular abre uma nova fase na educação brasileira, ao definir conhecimentos essenciais e competências que todo aluno deve desenvolver. A base estabelece direitos iguais de aprendizagem, organiza a progressão do ensino e aponta claramente o que se espera da escola. A base, contudo, não é um currículo. Seu papel é ser uma referência obrigatória para a elaboração e revisão dos currículos da educação básica em escolas públicas e privadas no país inteiro. De maneira simples, é possível afirmar que a base dá um rumo da educação, isso é, quer dizer, aonde se quer chegar, enquanto os currículos traçam quais são os caminhos. Mas o que isso significa exatamente? Bom, nossa equipe produziu um vídeo para trazer alguns pontos importantes sobre o assunto, então confere aí.
Pois é, então para falar sobre esse assunto, a gente conta hoje aqui no estúdio do Futura com a participação de Carlos Eduardo Sanches, conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná. E também conosco, aqui no estúdio, está a Malvina Tutman. Ela é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio e membro do Conselho Nacional de Educação. Bom, como falávamos aqui, né, a base é esse objetivo, precisam se trilhar os caminhos para chegar até lá. E qual a importância de a gente discutir nesse engajamento do professor, né? Acho que mesmo no modelo atual, a gente depende muito aí também da predisposição, da estrutura que a escola oferece, do professor estar vinculado a esses objetivos para que o que está previsto em todas as nossas legislações sejam cumpridos, né? Como é que se pensa nisso a partir desse texto da base, professor? Olha, é preciso favorecer o diálogo e a participação do professor. Nós não podemos ter escolas engessadas em que o projeto político-pedagógico e o currículo daquela rede são cópias fidedignas de outros documentos, de outras escolas e outras redes. Quando isso acontece, é porque realmente não existe uma discussão madura, não existe a possibilidade da participação. Volto a insistir, é preciso que quem está à frente da gestão tenha a capacidade, tenha um olhar mais amplo de favorecer essa discussão. Porque muitas vezes o professor, ao chegar numa rede de ensino, com os seus grandes desafios a serem transpostos, com talvez ainda não a maturidade necessária para poder implementar adequadamente a prática que ele tanto sonha dentro da sala de aula, muitas vezes esse professor tem uma série de dificuldades. E se não houver um processo de gestão pedagógica na rede, se não houver um carinho, um trabalho especial, e quando eu falo carinho, é carinho realmente pedagógico, carinho com um profissional dentro da escola por parte da equipe que dirige a escola, tanto o diretor quanto a coordenação pedagógica, vai ser muito difícil desse profissional conseguir implementar um bom trabalho dentro da sala de aula. Mais uma vez, é preciso favorecer o diálogo. Eu gostaria de complementar também esse posicionamento do Carlos, né, falando da valorização do professor, e essa valorização, sempre que utilizamos o termo valorização, nos remete à questão de planos de cargos e salários, não é? Enfim, do respeito ao piso salarial. Sem dúvida, isso é fundamental, importante e destaco, sublinhando. Mas eu quero falar de uma outra forma também de valorização do profissional da educação, que é a formação inicial e a formação continuada, não é, Carlos? Isso daí é fundamental. Então, complementando as questões importantes que o Carlos traz, eu vejo, por exemplo, que nós temos no Conselho Nacional de Educação, desde 2015, a resolução número 2, não é, Carlos, de 2015, que trata justamente sobre a formação inicial e continuada, e lá fala não só sobre isso e sobre as questões que Carlos fala de estarmos juntos, instituições formadoras, redes e o profissional de educação, mas não nessa ordem, mas compartimentalizando, e não compartimentalizando, mas reunindo as suas competências, mas, além disso, né, fazer essa formação no seu próprio, muitas vezes, no seu próprio local de trabalho, respeitando tantos saberes e fazeres que a escola produz, né, e que as instituições formadoras e as redes, junto com as escolas e esses profissionais, vão desenvolver. Desta forma, estaremos também valorizando os profissionais de educação, porque nós precisamos, no bloco passado, estávamos falando sobre o tempo, né? Quanto tempo, né? Para implantar a base, e nós falávamos que não pode ser somente um trabalho técnico e pedagógico, mas que precisa vir acompanhado de um financiamento importante. E junto a esse financiamento, entenda-se, valorização dos profissionais da educação, entendendo essa valorização não só como a questão de um salário digno, de um plano de carreira, e também a valorização em termos de uma formação séria, competente,
tanto inicial quanto continuada. Eu quero devolver essa pergunta para o Carlos, né? Já falamos aqui sobre implantação da base, sobre formação do professor, isso tem a ver com esse ponto que a gente acabou o primeiro bloco levantando e não abrimos tanto, que é o financiamento. É preciso garantir recursos para que isso aconteça. Me permita a forma como eu vou tratar, mas a gente não pode deixar a base nascer morta. Significa dizer que a professora Malvina tratou de um ponto essencial, que é garantir financiamento adequado. E talvez um dos grandes pontos que ainda o Brasil deixa a desejar neste momento para cumprir o Plano Nacional de Educação é se implementar o custo aluno-qualidade. E o custo aluno-qualidade começa pela implementação do custo aluno-qualidade inicial, que nada mais é do que um padrão mínimo. Não médio e não máximo, não ponto de chegada, mas é ponto de partida. O que discutimos por aqui é o CAQI, né? É que é aquela CAQI sigla de exato. Custo Aluno Qualidade Inicial, é o ponto de partida. O que é o CAQI? Nada mais é do que condições adequadas de trabalho para todos os profissionais, não apenas no magistério. Salas de aulas adequadas, relação aluno-professor adequada na quantidade, que todos possam ter salário inicial e carreira, que possamos ter biblioteca, dentro das bibliotecas um número adequado de títulos, que possamos ter quadra coberta, laboratórios, enfim, um conjunto de insumos que são necessários para garantir o adequado funcionamento das escolas. E se nós não tivermos esse financiamento adequado, porque é ele que vai garantir a formação inicial, a formação continuada, as condições dentro do ambiente da sala de aula, jogos, brinquedos pedagógicos que são fundamentais e importantes, a gente não vai avançar na implementação da base. E aí nós precisamos, de uma vez por todas, caminhar, precisamos dar os passos. Há disputa, o Ministério da Educação entende o CAC de uma forma, os movimentos sociais, as entidades enxergam de outra, a academia de outra. Tudo bem, precisamos sentar, discutir e avançar. O que não podemos é empurrar essa discussão. A educação brasileira não suporta mais empurrar a discussão sobre o financiamento. Quanto mais à frente ficar, menos o plano vai ser cumprido. Infelizmente, esse esforço nacional de construção da base não poderá alcançar objetivos. É preciso rediscutir o financiamento. Concordo plenamente. Sem dúvida. Bom, e o documento da Base Nacional Comum Curricular determina que a equipe gestora das escolas será responsável por apresentar a BNCC para o corpo docente, ajudando aí a interpretar os seus parâmetros e pensar conjuntamente como transformar os conteúdos da base e as propostas curriculares num currículo que esteja de acordo com a realidade de cada unidade. Os gestores também são responsáveis por reformular o projeto político-pedagógico e auxiliar na estruturação do planejamento diário dos professores de acordo com as novas diretrizes. Nesse sentido, o Movimento pela Base Nacional Comum, que reúne inúmeros especialistas e entidades ligadas à educação, vem enfatizando a enorme importância que os gestores assumem na implementação do currículo mínimo. A gente mostra agora então o depoimento de Hélio Queiroz Daer. Ele é gestor da Assessoria de Implementação da Base Nacional Comum Curricular para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, confere aí. A primeira estratégia foi a criação de uma comissão. Essa comissão tem o objetivo de discutir, ela tem o objetivo de começar a desenvolver estratégias respeitando os espaços do nosso estado. Ela é composta pela Secretaria de Estado de Educação, pela Undime, pelas universidades, vai ser composta pelo sindicato de professores e tem a primeira missão de criar as estratégias respeitando cada espaço do nosso estado. A gente acredita que o engajamento dos professores vai se dar pela forma com que a gente vai tratar o assunto com eles, né? Se o Estado conseguir convencê-los da importância, mostrar que de fato é importante discutir a base na sua escola, no seu município, nós temos certeza que os professores vão sim se empenhar e ver a importância desse trabalho. A gente entende no caso do estado de Mato Grosso do Sul, que tem espaços tão diferentes como a fronteira, o Pantanal, as divisas. Cada região do estado vê como importante determinado assunto. Então, nessa discussão com os municípios, a gente vai observar aquilo que eles entendem de importante e ver qual o espaço que nós vamos ter para tratar, haja vista que a base já define uma boa parte do tempo, já é ocupada pela execução da base. Então, após o estudo dos currículos, ou seja, as nossas equipes têm que estudar primeiro o que está na nossa proposta curricular, os municípios vão estudar o que estão nas propostas curriculares deles, vão ver aquilo que a Base Nacional está propondo, para daí observar aquilo que nós temos condições de colocar, respeitando a especificidade de cada local. E com relação à ideia do currículo único para gerar bons resultados nas avaliações nacionais, a gente acredita que isso claro, é uma consequência, dentre outras, haja vista que
que quando você vê uma determinada rede com êxito numa avaliação, é muito difícil para ela disseminar o que ela fez de bom, o que ela fez de acertado, haja visto que os currículos são diferenciados. Se você tem uma mesma base nacional, todos trabalham a mesma plataforma curricular, a divulgação de estratégias exitosas com certeza vai ajudar aí na melhoria dos resultados dos nossos índices. Além disso, obviamente, que tendo uma mesma base, para além das avaliações, a gente também vai poder trabalhar com a formação para todos os professores, vai poder trabalhar na construção de novas estruturas de avaliação para todas as redes. Então a gente entende que com certeza uma base nacional comum curricular só tem pontos positivos para ser trabalhados nas nossas escolas. Pois é, o Hélio nos traz um ponto importante, eu quero ouvir aqui a repercussão dos nossos entrevistados no estúdio, que é a regionalidade, né? A gente sabe das questões específicas de cada uma das regiões do nosso país, dos estados, dos municípios. Imagino que as questões locais para Mato Grosso do Sul não sejam as mesmas do Paraná, por exemplo. Como é que isso tem sido discutido internamente dentro das Secretarias Estaduais de Educação para a implementação desses currículos? É importante dizer que esse processo de discussão, e o Mato Grosso do Sul me parece que inova, dá um passo um tanto quanto mais rápido nessa discussão, né? Essas comissões, exatamente, né? Porque propõe uma articulação com os municípios. Não funcionará não dará certo em nenhum estado do Brasil se essa discussão for encabeçada e, de certa forma, engessada pela Secretaria de Estado, ser uma discussão horizontal com as redes municipais. Porque o que nós encontramos muitas vezes é, dentro de um mesmo município, você tem duas escolas muito próximas ofertando o 5º ano do ensino fundamental. E aí este aluno poderá estar na escola municipal e este aluno poderá estar na escola municipal, mas poderão mudar de escola, poderão mudar de município. Então, é importante que essa discussão entre secretarias estaduais e secretarias municipais, ela seja bastante franca, mas ela seja horizontal. Processo vertical em nada vai contribuir nesse sentido. Penso eu também que, à medida que for respeitado a regionalidade, não apenas dentro de cada estado, mas dentro de cada município, nós poderemos avançar. Imagine que nós temos em alguns municípios situações bastante diversas. Temos municípios no Brasil, na região norte, por exemplo, muito grandes, imensos, área geográfica grande, e você tem uma forte concentração urbana, áreas rurais extremamente distantes, municípios que você tem uma possibilidade de escolas extremamente distantes, mas também que só são acessadas por meio de barco. Então, tudo isso tem que ser respeitado. Não é um currículo, a gente pensa muitas vezes nessa discussão de currículo dentro do Estado. Não, é dentro do Estado, mas dentro do município. E quando discute dentro do município, é cada região dentro do município. É aquele território com todas as suas diferenças sendo contemplado. A professora Malvina trouxe mais cedo também a questão do exemplo dos indígenas, né? Essas populações que também têm a sua própria forma de lidar com a educação. Então, como é que isso pode ser lidado, trabalhado, pensado já a partir de agora, mesmo sem os textos aprovados aí, mas os estados, os municípios, as redes já podem começar a se preparar para levar essa discussão dos currículos? Sem dúvida. E a posição do professor de Mato Grosso, quando ele coloca claramente a questão, né, de que as escolas, as redes vão rever, não é iniciar, nós não vamos dizer, exatamente, parou tudo, não está bom dessa forma, vamos recomeçar ou vamos começar do novo. Não é isso. Né? Há que se ter um respeito às produções, o que está acontecendo, porque as escolas, nós temos grandes laboratórios importantes nesse país produzindo, exatamente, as escolas estão produzindo. E eu queria destacar uma questão que o professor tocou também, que é uma questão séria, que é a questão da avaliação. E a avaliação, ela não pode ser vista somente sob um único ângulo, que é da responsabilidade do aluno e do professor. Aluno e professor são, muitas vezes, levados a uma condição de que não conseguiram atingir determinadas metas. Mas por que não conseguiram atingir determinadas metas? Qual a estrutura oferecida a eles? Exatamente, aí voltamos, não é, Carlos? A questão do custo aluno-qualidade inicial. Exato. No mínimo, a questão do custo aluno-qualidade inicial. Porque
para verificar, para avaliar, e são importantes, por exemplo, o IDEB é um indicador importante, mas o IDEB já está aí há algum tempo. Precisamos avançar com outros indicadores para efetivamente termos um sistema nacional de avaliação da educação básica. E gostaria também certamente não podemos aprofundar isso, mas está previsto no Plano Nacional de Educação o que o Carlos exemplificou e que podemos sistematizar dizendo: está faltando implantar também um Sistema Nacional de Educação. Ponto. Isso está previsto no PNE e nós precisamos avançar, não é, Carlos? Com certeza. Nesse sentido. Até para organizar a educação brasileira, né? Nós não podemos ter tantas disparidades e diferenças como hoje acontece no conjunto dos sistemas que acabam regulamentando as redes de ensino. É preciso avançar nesse sentido também. Bom, e lembrando que o nosso primeiro debate aqui nessa série especial sobre a base tratou da questão das avaliações. Você pode conferir no Futura Play para ter um pouco mais de informações em relação a essa discussão. Mas queria ouvir uma opinião sua também, Carlos. Como é que você vê isso, né, que o professor do Mato Grosso do Sul também traz, de pensar-se muitas vezes no currículo focado no resultado de uma avaliação? Eu gostaria de forçar muito aqui um posicionamento de que a discussão da base ela tem que ter um atrelamento muito forte com o direito do estudante. Me preocupa muitas vezes, professora Malvina, quando nós gostaríamos de implementar uma discussão curricular para alcançar resultado. Não podemos. O importante nesse momento é garantir o direito do estudante. Se garantirmos o direito do estudante, e aí respeitando o tempo e o modo de aprender de cada estudante, nós vamos ter como consequência disso a evolução nos resultados das avaliações. Penso eu que se nós conseguimos inverter essa lógica de que o currículo, de que a avaliação vai determinar o currículo, que infelizmente muitas vezes acontece, pelo contrário, o currículo vai ser avaliado a partir da sua própria construção, né? Nos processos, nas avaliações. Se nós conseguirmos superar isso, a gente vai garantir o direito de aprender dos estudantes. Não podemos, de forma alguma, através da discussão da base, da sua implementação, da discussão dos currículos, querer apenas buscar melhoria nos resultados do IDEB. Não é para isso que a base serve. A base deve garantir o direito de aprender de cada estudante, porque é esse um direito assegurado na Constituição Federal. E é um direito humano, sobretudo um direito humano. Bom, lembrando que a gente tem, inclusive, chamando aqui a atenção para o nosso lado da imprensa também, que muitas vezes divulga, né, só os rankings, o resultado, a escola que teve tal IDEB, que foi melhor no Enem, e isso muitas vezes acaba reverberando entre a população e criando expectativas e demandas falsas, né, que não querem dizer necessariamente o resultado da qualidade da educação naquela região. E a avaliação, como bem disse o Carlos, a avaliação ela serve para redirecionar políticas, é para isso que ela serve. Não para fazer um ranking, quem é melhor, quem é pior. Esse conceito classificatório de avaliação, hoje ele já está ultrapassado, né? A avaliação, tendo como princípio a emancipação, enfim, ela serve principalmente para diagnosticar e, diagnosticando, redirecionar caminhos, sejam esses caminhos no nível da União, dos estados e municípios e mesmo localmente. Bom, a gente já está quase encaminhando para o encerramento do programa. Eu queria, na verdade, já encaminhar aí para as considerações finais de vocês e pontuando que a gente está, como já dissemos, em meio às transmissões aí das audiências públicas. Já tivemos região norte, próxima nordeste, sul também em breve. Então, o que a gente pode esperar a partir dessas colaborações, desse chamamento mesmo da população para que participe, né, que os movimentos sociais também se integrem às discussões da base daqui até o fim desse semestre e aprovação desse texto final, professor? Gostaria de começar lembrando uma colocação importante que nunca vou esquecer de uma grande amiga, ex-presidente do INEP, que dizia que o grande objetivo da avaliação é a intervenção pedagógica. Esse sim é o grande foco da avaliação, professora Malvina. Essa grande amiga está presente aqui entre nós. Está presente aqui. Realmente temos que concordar com ela. Penso eu que as próximas audiências terão novamente uma participação maciça, como aconteceu na região norte.
Me parece que a discussão na região norte foi muito intensa, apareceram essas discussões sobre indígena e a região norte é difícil, questão de acesso e tantas outras coisas. Alguns momentos haverá tensão nessa discussão, mas acredito que o Conselho acertou no formato, na forma. É momento, sim, de colocar e haverá tensionamento e disputas. A professora pensa de uma forma, eu de outra, você de outra, e assim cada pessoa. E isso é normal, faz parte esse processo. Mas penso que, com esse processo organizado pelo Conselho, podemos favorecer o processo de apropriação, de conhecimento do que é efetivamente a base. Isso é um ganho para a educação brasileira. Muito bem. Professora Malvina? Eu gostaria de reforçar para todos aqueles que nos dão a satisfação de nos escutar, enfim, de acompanhar a nossa discussão, que acreditem que é possível fazer modificações, sim, no documento que foi apresentado, fazer inclusões, se forem necessários, fazer alterações a partir dessas escutas. Essas escutas, elas foram organizadas de forma muito apropriada, no meu entendimento. Eu faço parte da comissão bicameral do Conselho Nacional de Educação, que é presidida pelo conselheiro César Calegari. Temos 2 relatores e mais membros dessa comissão acompanhando e preparando todo o processo no sentido de escutar, de verdadeiramente escutar e de levar para o Conselho essas grandes e importantes contribuições. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu escuto algumas pessoas desacreditando do processo de participação. Eu sou uma educadora, nós somos educadores, professores, e a base do professor é o sonho, a utopia. Eu acredito sim que se nós estivermos nas audiências participando, encaminhando para o Conselho Nacional de Educação de forma clara as nossas reivindicações, as nossas contribuições, isso, tenham a certeza, será considerado e aí sim teremos um documento que, aprovado pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, será encaminhado ao Ministro da Educação para homologação. Muito bem, reiterando o que a professora disse, o Conselho Nacional de Educação está realizando essas 5 audiências públicas, uma em cada região do país, para debater a base nacional referente à educação infantil e ao ensino fundamental. A primeira audiência já aconteceu em Manaus, como falamos aqui ao longo do programa, dia 7 de julho. E a próxima, então, na região Nordeste, será em Pernambuco, no dia 28 de julho. E tem uma dica importante aí para você, não importa onde você estiver, o Futura está transmitindo as audiências ao vivo pela internet. A iniciativa é fruto de uma parceria do Ministério da Educação com o canal Futura para garantir aí o acesso da sociedade aos debates em torno desse documento. Então não perca a próxima discussão, no dia 28 de julho, acessando o nosso site, que é futura.org.br, e lá você também encontra todas as informações com datas e horários de todas as audiências que acontecem ao longo do próximo mês. Bom, o debate fica por aqui. Obrigado, professor Carlos. Professora Malvina, um prazer recebê-los no programa de hoje. Prazer. Foi um prazer. Valeu. Muito bom. Você de casa pode conferir esse e todos os outros episódios do nosso programa direto do Futura Play. Um abraço para você e até a próxima.